É bom a gente falar sobre adoração, principalmente nessa época de Natal. Hoje à noite nós vamos falar, sobre adoração no aspecto do nascimento de Jesus, algum aspecto, do nascimento de Jesus. E nessa manhã eu gostaria de trazer texto que nós já temos estudado às quintas-feiras, com alguns aspectos. É claro que na quinta-feira nós nos aprofundamos de maneira diferente no texto, assim, de uma forma mais profunda e com oportunidade também de conversarmos, de trocarmos alguma ideia aqui no culto. Mas nessa manhã eu quero trazer também o texto, dois textos de 1 João, um texto da primeira carta. Peço que você abra sua Bíblia então aí, primeiramente, em 1 João, capítulo 5, vamos ler apenas os versículos 3 e 4, apenas versículos 3 e 4. 1 João, capítulo 5, versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4, diz assim, ali na versão transformadora, nova versão transformadora, eu leio aqui na versão corrigida fiel. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Texto lindo, texto maravilhoso. Nós temos aqui, segundo Russell Shedd, João, então, ele está combatendo o legalismo judaico, aqueles que colocavam itens à lei que foi falada hoje, na lição de hoje, que foi aperfeiçoada em Jesus Cristo, mas aqueles que colocavam detalhes, minúcias na lei, e aquilo acabou se tornando uma obrigação, um legalismo. O próprio Jesus, falando em Mateus 23, versículo 4, Evangelho de Mateus, versículo 4, Jesus ele diz o seguinte, sobre essas leis, sobre esses fariseus, sobre as pessoas que aplicavam a lei naquela época, e diz assim a palavra do Senhor, Mateus 23, versículo 4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Jesus então está falando daqueles que aplicavam a lei, mas que não conseguiam nem cumprir a lei. Na versão da Bíblia Viva, versículo 4 de Mateus 23, diz assim, exigem de vocês coisas impossíveis que eles nem tentam observar. E aí nós temos a questão do legalismo judaico, dessa lei, desse peso, e do jugo do próprio Jesus, que é suave, suave. 1 João, então, no capítulo 5, no versículo 3, nos ensina, e aí eu quero ler também a versão da Bíblia Viva, diz assim, amar a Deus significa fazer o que Ele nos manda, e na realidade isso não é difícil. E aí nós entendemos, e em concordância com alguns expositores bíblicos, que essa obediência não é uma obediência penosa. Quando João diz que os seus mandamentos não são difíceis, significa que os mandamentos não são penosos, ou seja, que cumprir os mandamentos do Senhor, na verdade, nos dá alegria. Romanos 12, 2 vai nos falar sobre a conformidade com o mundo, e de não nos conformarmos com o mundo, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu cito mais uma vez a versão da Bíblia Viva, de Romanos 12, 2, lá no finalzinho diz assim,
e assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem vocês. Então, os mandamentos não são pesados, né? Conforme João diz no versículo 3, lá da primeira carta. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Você pode repetir comigo assim, ó, seus mandamentos não são pesados? Vamos lá no 3, e seus mandamentos não são pesados. Eu acho que vocês não convenceram, não foram convincentes, né? Vamos novamente no 3 e seus mandamentos não são pesados. Se temos prazer na lei do Senhor, se temos prazer em cumprir e observar os seus mandamentos não são pesados. E aí, partindo desse princípio de que o mandamento do Senhor não é pesado, de que a observação da lei do Senhor nos dá prazer, né? E é bom seguir ao Senhor, é bom servir ao Senhor, é bom ter a consciência tranquila. Conversávamos hoje lá na classe de que quando desobedecemos ao Senhor, logo ficamos incomodados, né? Que alguma coisa aconteceu de errado. Então, quando obedecemos ao Senhor, isso nos dá alegria, isso nos dá paz, isso nos dá leveza, né? Eu me lembro que quando eu conversei com o meu pastor para ir para o seminário, eu me senti aliviado, porque aquilo estava um peso na minha vida, assim, né, pesado. Quando eu conversei com ele, eu me senti aliviado. Beleza. Quando eu entrei no seminário, que fiz a provinha lá, que passei, que alívio, né? Estou mais aliviado. E aí, alguns outros pesos vão sendo acrescentados, mas conforme você vai fazendo a vontade de Deus, você vai sentindo aliviado, porque fazer a vontade de Deus traz alívio, traz felicidade. Então, os seus mandamentos não são pesados. Pode ser que sejam difíceis, mas não pesados. Pode ser que sejam difíceis, mas que ainda assim te deixem alegre. Mas João, ele é enfático em dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados. E aí, partindo desse princípio, desse conceito, que os mandamentos não são pesados, eu quero te convidar a abrir na segunda carta de João, um pouquinho mais à frente. Nós lemos aí o último capítulo da primeira carta, talvez uma folhinha à frente, já está o capítulo 1, né, que é o único capítulo, né, o capítulo único da segunda carta de João. Nós vamos ler do 1 até o 8. Do 1 até o 8. Segunda João, então, segunda carta de João, capítulo único, né, dos versículos de 1 a 8, ou apenas dos versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Agora, Senhora, rogo-te como se escrevesse um novo mandamento, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este mandamento, como desde o princípio ouviste, que andeis neles. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Esse texto também, muito lindo, nós temos nos 3 primeiros versículos, então, a saudação de João, a saudação da carta, né? Então, nessa saudação, João, ele é identificado como presbítero ou o apóstolo, né? E esse título equivale a um pastor, a um líder. De repente ele usou o termo presbítero para não usar
como se fosse uma autoridade apostólica. João então queria se aproximar daqueles leitores, dos leitores dessa carta. Então ele usa o presbítero, o líder, né? O pastor, a senhora eleita. E essa senhora, entenda-se ser a igreja, né? E os filhos são então os membros da igreja. E só nessa saudação nós temos aí no versículo 2 já um compromisso com a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará. Um compromisso com a verdade de não escaparmos, não fugirmos, não nos desviarmos desse caminho da verdade e também do caminho do amor. O versículo 4 nos dá conta, então, porque se João ele tem alegria em achar alguns dos filhos que andam na verdade, alguns outros, então, não estavam andando na verdade. Então, se aquela igreja, se aquela senhora chamada igreja, né, ou igreja chamada aqui de senhora, tem alguns filhos que andam na verdade, alguns outros não andam na verdade. Então, havia ali uma divisão entre aqueles que eram fiéis e aqueles que, na verdade, caíam nas heresias. Nós temos, então, aí um mandamento duplo: andar na verdade doutrinária, não nos desviarmos doutrinariamente, e também andar no amor mútuo, né? E aí, quando nós começamos a analisar aquilo que João começa a falar nesse texto, identificar quem são as pessoas, o amor que ele tinha por aquelas pessoas, o amor que ele tinha por aquela igreja, e notem que João ele fica feliz por alguns que estão seguindo o caminho, e ele não fica triste, ou não se descreve aqui como triste, por outros que não seguem o caminho, mas ele se alegra por ver os seus filhos andando no caminho. Então, a verdade doutrinária e o amor mútuo, por quê? Porque os mandamentos não são pesados. Verdade doutrinária e no amor mútuo. João, então, ele fala lá no versículo 7 sobre alguns que andavam naquele tempo, e esses eram chamados de anticristos. E anticristo, ele não é, como eu já falei na quinta-feira, nesse ponto aqui, um contrário de Cristo, um demônio, um diabo, alguma coisa assim, totalmente antagônica à pessoa de Jesus Cristo. Não, anticristo aqui no sentido de parecer com Cristo, de parecer a mensagem de Cristo, mas não é. Esses eram chamados de anticristos. E aí, esses disseminavam engano. Nessa época havia também o costume de ter pregadores itinerantes, que pregavam a mensagem, muitas vezes, que não era a mensagem real do Evangelho, ou mensagem de algumas seitas. Então, João está dizendo àquela igreja: olha, cuidado com aqueles que vos enganam, porque eu já achei entre vocês, me alegro por aqueles que estão no caminho, mas existem aqueles que estão caindo em heresias, existem aqueles que estão se desviando do caminho por acreditarem no anticristo, uma mensagem que parece de Cristo, mas não é. Essa mensagem é de um portador chamado por João de o anticristo. Mas o versículo 8 diz: olhai para vós mesmos para não perder o que temos ganho, não é isso? O que temos ganho. E João, quando ele escreve sobre isso, ele está vislumbrando a eternidade. Ele está falando da glória eterna. Então vigie, né? Porque o que nós temos visto, aquilo que é o nosso grande ganho, é a vida eterna, parafraseando então João. E eu quero pensar nessa manhã no olhar de João e no nosso olhar. O olhar de João, ele é expresso no verso 4. E ele diz assim, né? Porque eu me alegro por alguns que estão andando no caminho, ou pelos seus filhos que estão andando no caminho. Se nós pudéssemos, então, fazer uma suposição, digamos que essa carta seja para a nossa igreja, o que de fato é. João escrevendo, então, para a nossa igreja, a senhora
Igreja Batista em Jardim Progresso. Será que ele encontraria filhos que andam na verdade? Será que João, escrevendo para nós, e de fato escreve para nós, né, se ele pudesse nos observar, se ele pudesse nos conhecer pessoalmente como ele conhecia essa igreja para o qual ele escreveu, será que ele encontraria entre nós, nessa senhora aqui, nessa igreja, né, filhos que andam na verdade, seguidores do mandamento do Pai? Porque aí eu posso dizer, deveria encontrar, porque os mandamentos não são pesados. Os mandamentos não são pesados. Mas quando pensamos em alguém olhando para nós, e é interessante pensar que Deus sempre está olhando para nós, né, sempre está sondando os nossos corações. Parece que, de fato, de uma maneira muito particular, para a nossa igreja, o mandamento de amar uns aos outros, embora o texto diga que os mandamentos do Senhor não são pesados, parece para nós, para a nossa realidade, muito dentro da nossa realidade. De repente eu nem vou colocar essa mensagem na internet para todo mundo ouvir, vou botar só para a nossa igreja. Parece que para nós o mandamento de amar uns aos outros é pesado. É pesado. Para a nossa igreja, amar uns aos outros, no contexto da nossa igreja, tem sido pesado. E não é para ser assim. Porque se a Bíblia me diz que os mandamentos não são pesados, a minha psique, o meu emocional, aquilo que eu acho, não pode dizer o contrário. Porque eu prefiro seguir a Bíblia do que a minha emoção. Eu prefiro seguir a Bíblia do que a minha própria razão, embora haja razão naquilo que eu acredito. Eu prefiro seguir a Bíblia do que seguir os meus sentimentos. Então, se esse mandamento é difícil para a nossa igreja, tem alguma coisa errada. Porque eu não posso alterar a Bíblia e dizer, olha, os mandamentos não são pesados, exceto de amar um ao outro. Eu preciso me adequar e entender que esse mandamento não é pesado. E por que você está falando isso, pastor? Porque eu vejo que em muitos aspectos nós não nos misturamos. Em muitos aspectos nós não estamos juntos. Nós não nos amamos e não nos completamos. E em parte, sabe por quê? Porque nós estamos nos desencontrando dentro da igreja. Um lugar tão pequeno, e a gente consegue se desencontrar dentro da igreja. Como é que eu vou amar alguém que eu não conheço? Como é que eu vou cumprir esse mandamento se eu estou desencontrando dos irmãos dentro de um espaço, não sei lá, de 30, 40, 50 metros quadrados, não sei. A métrica aí, Alexandre é que entende disso aí legal. Mas como eu posso me desencontrar de alguém num lugar tão pequeno, numa igreja pequena como a Igreja Batista de Jardim Progresso, e como isso tem nos levado a não cumprir esse mandamento, que devia ser leve, que eu creio que é leve. E o nosso desencontro se acontece em duas questões, em dois parâmetros. Primeiro, nós nos desencontramos nos horários. Quem vem de manhã, às vezes, não vem à noite. Quem vem quinta, às vezes não vem domingo. Quem vem domingo, às vezes não vem quinta. Às vezes a vontade que eu tenho é de pregar a mesma mensagem domingo de manhã, domingo de noite, quinta-feira, e pregar a mesma mensagem durante o mês para alcançar todo mundo. Porque nós estamos nos desencontrando dentro da própria igreja. Você percebe isso, irmão? É claro que existem necessidades. Por exemplo, vou citar aqui minha querida irmã Lali, com todo respeito, tá, minha irmã? Irmã Lali, pastor, estou com problema de vista, não posso caminhar à noite. Então eu procuro vir à igreja na parte da manhã. Perfeito. Beleza, tranquilo. Muitas igrejas hoje têm feito o mesmo culto de manhã e de noite, a estratégia do pastor de lá. Mas a nossa estratégia não tem sido essa, até que o Senhor mande a gente fazer o contrário. Então, salvo as exceções, né? Quantos estão em casa na neura da limpeza? Quantos estão em casa dormindo? Quantos estão em casa vendo pesca e companhia, caminhoneiro, não sei do que lá? Não é isso? Ou alguma coisa no YouTube, ou simplesmente relaxando. Domingo é o dia de relaxar. Quando nós entendemos que domingo é o dia separado para o Senhor.
Quantos não vêm à igreja no domingo de manhã porque acha chato, porque acha chato a EBD, porque acha chato o culto, porque tem que fazer o almoço? Meu irmão, nós estamos nos desencontrando nos horários. Quantos podem estar na igreja às quintas-feiras e não vêm? Porque não acha que é importante e está na hora de alguma coisa. Agora não tem nem mais a desculpa de dizer que é a hora da novela, porque você pode assistir quando você quiser, a hora que você quiser, não tem jeito. Se você quiser muito assistir, mas tem perdido a oportunidade de se encontrar com o próximo e de se encontrar com a palavra. Então nós estamos separados pelos horários que nós frequentamos, e isso não é bom, e isso não é válido, e isso é triste, e isso vai nos levar a não cumprir o nosso mandamento, porque o meu gosto tem impedido que eu me relacione com o meu irmão, que eu continue me desencontrando com ele todo o tempo. E isso precisa mudar, sabe por quê? Os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Os mandamentos do Senhor, eles são leves. E outro ponto em que nós nos desencontramos, irmãos, é nas nossas opiniões. Meu irmão, isso aí sabe quando você vai colocar um ímã, que você está tentando colocar assim no mesmo polo, e que ele nunca consegue se juntar? Assim somos nós, nas nossas opiniões. Nós nos desencontramos nas nossas opiniões, porque se não for do jeito que eu quero, eu nem vou. Se não for da maneira que eu acho certa, eu nem vou. Porque eu gosto de retiro e não gosto de missões. Porque eu gosto de missões e não gosto de retiro. Porque eu gosto de embaixadores, mas porque eu acho embaixadores um negócio retrógrado. Não, porque MCM é chata, porque isso é isso é aquilo, porque eu gosto assim, porque eu quero sentir assim. Meu irmão, para com isso. Para de ser segregado pela sua opinião, pelo aquilo que você acha que é certo para você, e nem tudo vai ser certo para você. Nem tudo que nós vamos fazer nessa igreja vai ser certo para você. Mas entenda que o Senhor tem nos direcionado para um caminho. Entenda que você pode fazer parte disso, ou você pode ficar de fora por causa da sua opinião, por causa do seu achismo, porque nós estamos nos desencontrando nas nossas opiniões. Nós não nos desencontramos na nossa idade, nós nos damos bem entre as faixas etárias, mas nós nos desencontramos nas nossas opiniões, e enquanto nós estivermos nos desencontrando nas nossas opiniões, nós não vamos conseguir cumprir o mandamento de amar uns aos outros, que deveria ser um mandamento fácil. Mas não é, para nós não é. É triste, é muito triste. E aí você fala assim, pastor, quem deveria ouvir isso não está aqui, mas você está. Então leve essa mensagem, fale com outro. Quem sabe a pessoa vai ver na internet, alguma coisa assim, a internet tem que servir para alguma coisa, nem que seja para difundir uma mensagem. Mas, queridos, eu quero que você pense o seguinte, o que tem nos desunido? O que tem nos feito caminhar separados? Não aquilo que depende do outro. Eu não ando junto porque fulano não quer andar comigo. Eu não ando junto porque o projeto que eu quero fazer, ninguém quer fazer. Eu não ando junto porque isso, aquilo, a culpa está sempre do próximo, no outro, no próximo, e você nunca olha para você mesmo. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Porque nós podemos fazer aquilo que depende de nós. Como diz na lição de hoje, no tempo que se chama hoje. Porque amanhã, meu irmão, não tenho a capacidade de alcançar. E ontem, eu também não tenho a capacidade de entrar lá. Às vezes as nossas opiniões estão agarradas no saudosismo, sabe, que não tem sentido. Porque antigamente era assim. Porque nós fazíamos isso. Meu irmão, fazia, mas não fazemos mais. E agora, o que a gente vai fazer? Para onde que a gente vai? Onde é que você vai destinar a sua força de trabalho, a sua inteligência, a sua capacidade de abençoar as pessoas nesse tempo? Porque enquanto nós andarmos divididos nas nossas opiniões, e eu não quero dizer que nós não tenhamos opiniões diferentes, nós vamos ter, e sempre vamos ter, e precisamos respeitar as opiniões uns dos outros, mas essas opiniões não podem nos dividir como igreja do Senhor nesse tempo, porque o inimigo entra
nessa brecha e transforma o quê? Numa avenida e nos separa. E a sua influência tem nos feito com que nós não cumpramos o mandamento que é de amar uns aos outros. De amar uns aos outros. Queridos, observe o que Deus está fazendo nesse tempo. Vai lá, toma parte e faça alguma coisa. Faça alguma coisa. O eu acho, o eu penso, ou o eu quero, está destruindo o nós fazemos, o nós queremos, o nós faremos, a noção de grupo daquilo que Deus tem feito, naquilo que é a sua parte. E eu digo isso porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, se João olhasse para nós, ele nos viria cumprindo os mandamentos? Talvez não, talvez alguns. E ele se alegraria por alguns que cumprem, mas todos nós podemos cumprir o mandamento do Senhor, que é de amar uns aos outros, porque esse mandamento não é pesado, porque nenhum mandamento é pesado, porque isso alegra o coração do Senhor, e alegrar o coração do Senhor deveria me alegrar, deveria me consolar, deveria me dar força e vontade de viver esse Evangelho de uma maneira plena, da maneira como nós cantamos aqui, a nova do Evangelho. Eu vou anunciar santa paz e perdão, né? Santa paz e perdão, não é isso? Que a gente tem cantado a nova do Evangelho, meu querido. E eu creio que isso pode mudar, porque o mandamento não é pesado. E aí, o versículo 4, João olhando para nós, versos aí em detrimento do versículo 8. Olhai para vós mesmos para não perder o que temos ganho. E como eu já disse, a interpretação desse texto é que João ele está falando que esse ganho é a vida eterna. Mas eu quero fazer uma aplicação para você. Primeiro, João olhando para nós, ou alguém de fora olhando para nós. Agora, nós nos olhando, nós nos analisando autocriticamente, olhando para dentro, não é isso? Quando nós olhamos para nós mesmos, o que nós encontramos? Eu estou satisfeito com o crente que eu sou? Eu estou satisfeito com o cristão que eu sou? Eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho? E aí, como igreja do Senhor, quando nós olhamos, Igreja Batista Jardim Progresso, quando eu olho para a Igreja Batista Jardim Progresso, eu estou satisfeito com aquilo que eu encontro? E eu percebo que muitas vezes não estamos satisfeitos. Sabe por quê? Porque em muitas situações nós nos comparamos com outras igrejas. Porque na igreja de tal é assim, porque na igreja de fulano de tal é assim, porque lá é uma bênção, porque lá tem a parede preta, porque lá tem muito jovem, porque lá tem isso, porque lá tem aquilo. Meu irmão, não interessa o que tem lá. O que interessa é o que nós não temos aqui e precisamos ter. Eu não estou falando de ideias, nem de projetos assim. Por exemplo, eu e o Gabriel, a gente conversa muito sobre onde é que a gente vai colocar a iluminação. Poxa, eu vim em tal lugar, alguma coisa assim e tal, e a gente conversa muito sobre ideias, técnicas de som e de iluminação e de muitas outras coisas. Às vezes é legal você ir em outro lugar e perceber, né? Tem igrejas, grandes igrejas, que fazem um movimento também interessante de abrir a sua igreja para que outras igrejas possam conhecer ali o que tem de estrutura e tal, para que você, poxa, que legal, que ideia boa e tal. Mas, meus irmãos, mesmo que nós olhemos com uma admiração administrativa, talvez técnica, eu quero te dizer o seguinte: nós somos únicos. A Igreja de Jardim Progresso, ela é única. Ela tem uma identidade própria. A Igreja de Jardim Progresso, ela é para esse tempo, como foi para outro tempo, mas é também para esse tempo. E nós não podemos olhar para outras igrejas querendo que a nossa igreja seja igual a outra. Sabe por quê? Porque nós somos únicos. Você já parou para pensar o porquê que você está aqui nesse tempo? Pastor, estou aqui porque meu pai é daqui, porque minha mãe é daqui. E daí? Deus fez com que a sua história chegasse nesse momento em que você está aqui nessa igreja. Nós, como igreja do Senhor, nós somos únicos, incomparáveis.
talvez até incompatíveis com outras igrejas, mas nós somos o que nós somos, pela glória do Senhor, e nós podemos melhorar, porque os mandamentos do Senhor não são pesados, não são pesados, nós somos o que nós somos, e nós seremos o que podemos ser, diante do Senhor, por causa do Senhor, e para o Senhor, não é para mim, não é para você, como Betinha diz, não é sobre mim, não é sobre ele, é sobre o Senhor Jesus, e aquilo que ele pode fazer, neste lugar. Somos filhos amados do Pai, nesse tempo e nesse local. Existe um motivo para que você seja dessa igreja, existe um motivo para que você esteja aqui nessa igreja, e eu penso que isso não é nada pelo acaso. O Senhor mesmo marcou esse encontro chamado Igreja Batista de Jardim Progresso, para que nós possamos crescer juntos, para que nós possamos caminhar juntos, para que o mandamento de amar o próximo não seja um peso, mas seja bom para todo mundo. E aí, embora João, quando ele diga assim, olha, observe aquilo que nós temos ganho, a eternidade, beleza, eu concordo com João e nós olhamos para a eternidade, mas eu quero que você pense o seguinte, observe aquilo que nós temos ganho enquanto igreja do Senhor. Será que nós não estamos ganhando nada, meus irmãos? Será que nós somos a pior igreja do mundo? Será que a igreja do vizinho é sempre melhor do que a minha? Eu digo que não. Não, estatisticamente não, porque vocês são boas pessoas, pessoas maravilhosas. A igreja do Senhor, nesse tempo, somos nós. E nós não somos piores, nem melhores do que ninguém, mas nós somos o melhor de Deus para esse tempo, para esse local, para esse espaço. Nós somos as ferramentas que o Senhor quer nesse bairro, nós somos as ferramentas que o Senhor quer utilizar para a obra que Ele precisa nesse local. E aí então, olhai por você mesmo, olhe para você mesmo. Sabe, nós não somos piores, nós não somos melhores, nós somos a Igreja Batista em Jardim Progresso, viva, fiel à palavra e capaz de realizar grandes coisas para a honra e glória do Senhor Jesus, e acima de tudo, de cumprir os seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são pesados, amém, irmãos? Que não haja mais desencontro entre nós, que não haja desencontros nos horários, mas também nas nossas opiniões. Eu quero te convidar, assim como eu faço na minha vida, a ter sempre um olhar otimista sobre a nossa igreja, a ter um olhar otimista sobre o que o Senhor está fazendo nesse tempo, sobre as oportunidades que nós temos, sobre as pessoas que estão chegando. Ah, pastor, tem pessoas indo, mas esse é um movimento que acontece no reino de Deus. Nós temos direito de ir e vir, e a igreja também é esse tempo. Se alguém vai para outra igreja, que seja bênção na outra igreja, que seja abençoador, que seja abençoado, que cresça espiritualmente. Mas eu não posso me lamentar por um movimento que é feito pelo próprio Deus, e deixar de observar as coisas que Ele tem feito aqui, às vezes coisas pequenas. É uma conversão em 3 anos, louvado seja o nome de Jesus. Ah, são 2 batismos por ano? Por enquanto são. Ah, só temos 3 PGMs? Por enquanto sim. Ah, tadinha da nossa igreja, nós somos tão pequenos, nós avançamos tão pouco, tadinho nada. Nós somos abençoados por Deus, nós temos um local maravilhoso, nós temos pessoas maravilhosas e abençoadas na nossa igreja, que podem fazer muito mais, e em nome de Jesus, nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque os mandamentos dele não são pesados. Não são pesados. Eu quero te convidar a ter uma posição vitoriosa, não só na sua vida particular. Eu não estou falando de prosperidade, não. Estou falando de vitória espiritual. A ter uma posição vitoriosa na sua vida espiritual, pessoal, mas também como igreja. Ah, pastor, agora você vai pegar prosperidade, vai pegar vitória? Não é isso não. A Bíblia me fala sobre vitória. Olha só, voltamos lá para 1 João 5, versículos 4 e 5. Por tudo que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Porque quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê? Você crê? Você crê? Se você crê, então você é um vencedor, porque a nossa vitória, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E nós somos a Igreja Batista de Jardim Progresso, igreja vitoriosa nesse tempo, igreja que vai adentrar a eternidade, igreja que tem seguido a palavra, que tem vivido a palavra, e que com certeza pode fazer muito mais, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a orar sobre isso. Você pode ficar de pé, estamos caminhando para o encerramento do nosso culto. Peço perdão aos irmãos pelo horário do início, deu uma atrasadinha hoje, mas nós queremos acertar isso aí, mas vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a nossa igreja, a Igreja Batista em Jardim Progresso, Pai. Que amar uns aos outros não seja um mandamento pesado para nós, Senhor, em nome de Jesus, não. Nós queremos nos adequar à Sua palavra, porque os Seus mandamentos não são pesados, Senhor, e é um prazer cumprir os Seus mandamentos, Senhor. Aumenta, Pai, o amor pelo meu próximo. Pai, aumenta o amor pelo meu irmão. Pai, nós cremos que o Senhor pode fazer e irá fazer uma obra maravilhosa no meio do Teu povo, no meio da igreja do Senhor. Senhor, nos una, Pai, nos horários, para que nós possamos nos comprometer, estarmos juntos na EBD, no culto de domingo, no culto de quinta-feira, nos momentos de oração, no jardim de oração, no culto pela manhã, no culto pela noite, Senhor. Que o Senhor promova esse encontro, um encontro maior daquilo que o Senhor já promoveu nas nossas vidas nesse local. Senhor, nós cremos que nós não estamos aqui por acaso. Ajuda-nos, Senhor, em tudo. Ajuda-nos, Senhor, muitas vezes a abrir mão do nosso próprio querer, da nossa própria opinião, para que possamos, Senhor, nos encontrar nesse local de adoração, chamado Igreja Batista em Jardim Progresso. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para nós mesmos, Senhor, com orgulho, porque somos a igreja do Senhor e a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. A porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Jardim Progresso. Que nós possamos, Senhor, esvaziar o inferno, Senhor, e a cada dia proclamar essa nova do Evangelho que é tão grande, tão real nas nossas vidas. Una-nos, Senhor, em Ti. Una-nos, Pai, para que nós possamos usufruir de tudo que o Senhor tem feito nesse tempo, nesse local, mesmo que sejam coisas imperceptíveis, pequenas aos nossos olhos, mas que são grandes vitórias espirituais nesse tempo. Una-nos, Senhor, nos nossos PGMs, una-nos, Senhor, nas nossas programações, una-nos, Senhor, enquanto organizações missionárias, una-nos, Senhor, enquanto servos de Deus nesse tempo. Promove, Senhor, o encontro das nossas ideias, promove, Senhor, o encontro das nossas opiniões, para que em tudo o Senhor possa crescer e nós mesmos possamos diminuir. E tudo isso nós te pedimos por amor do Teu Filho Jesus Cristo, pelo qual oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.